Abençoados, meus amados e queridos irmãos, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. E este vídeo com uma mensagem para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para que cada vez mais a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus. O tema hoje é os filhos de Deus ainda aprisionados no sistema religioso. E eu quero fundamentar em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Queridos, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem o façam em Espírito e em verdade. Essa adoração, esse culto que vocês fazem, não é racional. Vocês não têm adorado o Pai em espírito e em verdade. A necessidade de rudimentos, de rituais, de liturgias, de preceitos dos homens, de cerimoniais, a necessidade de uma série de coisas para que nessas reuniões, que vocês chamam de culto, Deus seja adorado. Então hoje, eu quero falar acerca desse aprisionamento dos filhos de Deus nesses lugares. Eu quero falar hoje que os filhos de Deus não vivem uma liberdade plena quando na verdade deveria viver. Hoje você vai saber por que os líderes religiosos querem manter as pessoas subjugadas a eles, oprimidas dentro desses templos religiosos que eles chamam de igreja. Porque lá eles podem atar fardos pesados e julgam sobre essas pessoas, explorando-as em todos os sentidos, tornando essas pessoas escravas desses ambientes, submetendo-se aos preceitos e ensinamentos dos homens. As pessoas estão aprisionadas, com fardos sobre os seus ombros, oprimida dentro desses lugares, tendo que seguir e obedecer ensinamento dos homens. Lá nesses lugares, segue-se o Cristo Nazareno e não o Cristo ressuscitado. O que é espiritual. Mas eles preferem seguir o Cristo Nazareno, que é carne, nascido de mulher, judeu, que veio para cumprir a lei, porque o povo de Deus estava debaixo da lei. E havia necessidade que a lei fosse cumprida, então ele veio e cumpriu toda a lei. Nesses lugares eles mantêm os filhos de Deus com seus olhos fechados, mentes cauterizadas, atrofiadas, com condutas cegas, como a própria palavra diz, cegos guiando outros cegos, que é uma metáfora para descrever uma situação em que uma pessoa nada sabe e está recebendo ensino de uma outra pessoa que também não tem conhecimento algum. Por isso que dizemos, cego guiando cegos. Assim sendo, queridos filhos de Deus estão presos aos rudimentos, fazendo tudo o que o seu mestre mandar. Esse sistema é terrível e cruel, perverso e mau. Porque você tem que servir e ser subjugado. As ideias e crença dos filhos de Deus não pode ser diferente do que pensam os líderes religiosos. Eles não aceitam serem contestados. As pessoas têm que comer nas suas mãos e têm que aceitar tudo que vem deles, obedecê-los em tudo. Eles dizem que tem
uma autoridade espiritual dada por Deus a eles, e que as pessoas que lá vivem, elas têm que andarem debaixo das suas coberturas espirituais. É isso que lá acontece. Tem que aceitar e praticar tudo o que eles ensinam. Com isso, os filhos de Deus se tornam cada vez mais presos desse sistema, vivendo em função dele em todo o tempo, fazendo uma tal obra de Deus que eles dizem lá que o crente tem que fazer. Deus é espírito, adorado em espírito e em verdade. Precisamos se conscientizar disso, entender e compreender isso. Querido, o apóstolo Paulo, apóstolo da graça de Deus, ele teve o seu ministério cumprido todo debaixo da lei, porque o templo de Jerusalém estava de pé, e os judeus que ouviam iam buscar Deus no templo, assim como os religiosos hoje fazem. O justo, ele viverá pela fé, ele tem que andar por fé. Querido, se liberte desses lugares, saia de debaixo de fardos e jugo dos homens, deixe que Deus guie e dirige a sua vida através do Espírito Santo, porque os filhos de Deus, segundo o apóstolo Paulo, devem ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Agora, graça é o ministério do Espírito, conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, ele diz assim, vejamos o que a palavra de Deus diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É o ministério do Espírito. Agora é graça. Então todas essas pessoas que vivem lá nesses lugares, debaixo de todas essas práticas, elas estão debaixo de maldição. E precisam se libertar. Precisam entender que são filhos de Deus, que são eleitos, predestinados, que são propriedade exclusivas de Deus e que não podem viver aprisionadas debaixo desse fardo, desse jugo tão pesado. Então, eles estão lá como verdadeiros escravos. Podemos dizer que são os presos em plena liberdade, sem poder pensar e raciocinar. Porque lá você tem que falar a linguagem deles. Você não pode bater de frente com o sistema. Você tem que ler nas cartilhas deles, seguir os seus passos, os seus ensinos, viver debaixo dos seus estatutos e regimentos, não podendo descumprir. Caso faça, pode ser punido. Eu vivi durante 46 anos, eu fui escravo e subjugado a esse sistema, como muitos hoje também o são. Eu sei como é isso, eu vivi isso. Eu fui convidado a repensar se eu quisesse lá continuar, porque eu estava debaixo, eu estava indo na contramão do sistema, dos seus ensinos, daquilo que eles acreditavam e ensinavam. Já não estava mais falando a mesma linguagem do líder maior, e eu precisava tomar uma atitude. E a atitude que eu deveria tomar era voltar a falar a linguagem do sistema. Então eu vivi ali em quatro paredes, como muitos lá estão, presos a liturgias. Essas reuniões têm liturgias. Sem liturgias,
Para eles não há louvor, não há adoração, não há o servir a Deus. Segundo eles, lá há rituais. Eles estão presos aos preceitos, aos rudimentos que os líderes religiosos implantaram e implantam dentro desses lugares, dentro desses templos que eles chamam de igreja. Esses homens lá são tidos como cabeça e líderes. E eles chamam o povo que lá está de ovelhas e servo. Querido, você não é ovelha e nem tampouco servo, você é filho de Deus. O servo não tem o mesmo direito do que o filho tem. Ovelha, quando lemos isso nos livros históricos, era uma figura usada pelo Nazareno, pelos profetas, para que eles pudessem entender a mensagem que Deus queria dizer ao seu povo. Então era usada muitas figuras de linguagem, símbolos, para que as pudessem entender e compreender. Esses homens com seus títulos, como se fossem os senhores feudais, tendo pessoas debaixo de suas autoridades. E eles exigem que os seus liderados lhes prestem honra, primazias e obediências, porque assim eles se colocam como líderes espirituais com poderes de agirem e determinarem o que eles bem entenderem, o que eles bem quiserem. E assim, lá nesses lugares, muitos filhos de Deus ainda estão presos, aprisionados nesses alçapões. Queridos, faça uma reflexão, toma uma atitude. Eu sei que é difícil, foi difícil para mim, foi duro para mim romper com o sistema, mas eu não podia continuar sendo enganado. Eu não podia continuar desagradando a Deus. Eu não podia continuar deixando ser guiado por homens. Eu não podia continuar vivendo lá naqueles lugares como eu vivi durante 46 anos. Até que um dia a minha mente despertou, recebi a mente iluminada, meus olhos se abriram e passei a enxergar a palavra de uma forma totalmente diferente, a ler coisas que eu havia lido e até ensinado e não conseguia enxergar o que estava por trás daquilo. Hoje não. Eu leio com a mente de Cristo, com a mente iluminada, e a revelação da palavra, ela vem até a cada um de nós que estamos em plena liberdade no Evangelho da graça de Deus. Eu preguei uma mensagem aí, e nessa mensagem eu disse que as pessoas deveriam, ao invés de fazer oração de petições, que elas agradecessem, tão somente agradecessem. Houve alguém que citou 2 versículos de Mateus capítulo 7 e falou: então, o que é que você me diz a respeito desses versículos? Onde fala: pedi, pedi, dar-se-vos-ás. Bater, bater e acharás. É assim que lá eles fazem. Eles pegam os livros históricos, eles pegam o que foi escrito para os judeus, eles pegam aquilo que foi tratado debaixo da lei, pois Cristo estava debaixo da lei, ele viveu debaixo da lei, ele veio para cumprir a lei. E eles não respeitam então tempo, eles não respeitam destinatário nem remetente, e aí sai aplicando aquilo que foram para aqueles dias, aquilo que foi para um povo e traz para os dias de hoje. Eles se pegam a um texto isolado dos livros históricos, assim como pegam vários outros textos dos livros proféticos e traz para os nossos dias, quando todas aquelas profecias já foram cumpridas. Assim como o Apocalipse, eles levam tudo para um futuro.
É o livro da escatologia, aonde tudo ainda, segundo eles, irá acontecer, quando tudo aquilo já aconteceu e aquele livro se tornou um jornal velho. Querido, desperte, acorde. Viva a liberdade plena com Deus. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Deus é o cabeça, Ele é único, Ele é soberano. Há um único Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Saia desse lugar, fuja desse lugar. Venha para o Evangelho da graça de Deus. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Você é filho de Deus. E o filho de Deus não pode viver aprisionados dentro desse sistema religioso. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Beijo no seu coração, um forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.